Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um podcast. Hoje a gente está recebendo a visita do nosso querido chefe Jackson, que vai compartilhar com a gente toda a experiência dele, toda a expertise nas pizzas. Vamos lá, que bom. Jackson, a ideia é a gente entender um pouco desse perfil do chefe Jackson, Imagina. do ser humano Jackson, que Estamos aqui. vai passar toda essa vivência pra gente. Que bom. Em primeiro lugar, uma honra, né? Boa, Um convite, a honra é muito toda obrigado nossa. estar aqui. É sempre gratificante. Né? É muito bom, Poder né? estar junto Muito com, bom, é com muito gente bom. que está lutando também, né? A Cada gente está envolvido, está inserido na mesma área, nesse mundo incrível da pizza. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite, Opa, né? que isso. É um prazer a gente receber uma pessoa com toda a sua experiência. Imagina. Jackson, o que te levou para esse mundo da pizza? Então, vamos lá. Eu sou... A história da comida na minha família sempre existiu. Uma família, eu sempre falo, tipicamente brasileira. Quando a gente fala dessa miscigenação, dessa mistura toda. Então, eu sou de família de origem italiana. Certo. Que foram parar lá no Mato Grosso, na época Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Do Sul. Porque a minha família italiana estava em Araçatuba, o que ligava a linha de trem, que saía de Bauru e ia até a fronteira com a Bolívia. Né? E aí era essa história, o meu avô, o pai da minha mãe, buscando novos caminhos e tudo. Oportunidades. Exato, ele descobriu o lugar que estava um monte de gente construindo, estava sendo construída a estrada de ferro Brasil-Bolívia, e foi para lá, Alfaiate, foi para lá, exatamente, e começaram então a trabalhar. O meu avô, por parte de pai búlgaro, chegando no Brasil, na mesma situação, foi atrás de onde tinha trabalho. Que legal. Aí começam as misturas, né? Só que esse avô chegou lá, se encantou por uma índia, né? Paraguaia, uma índia, que era isso, fazia parte, né? E aí casou, então olha a mistura, já temos italiano, já temos búlgaro, já temos índios, né? E aí ao lado italiano ainda já existia uma parcela portuguesa ali, ou seja, uma família que muitos brasileiros somos, mas é bem o retrato, né? do nosso povo país, brasileiro, do povo brasileiro. E aí, então, mas a comida já era presente, a minha mãe sempre gostou de fazer aquela história da comida, o nosso dia do nhoque, nosso dia do macarrão e tudo, e assim foi. Só que a minha formação mesmo, eu sou publicitário. Você é da área de publicidade. Trabalhei bastante tempo na com área. publicidade, trabalhei bastante tempo mesmo e morei na Itália, quando eu estava acabando a faculdade, né, existia aquele dilema sobre isso em 1990, o dilema do fico, acaba a faculdade, mas na época todo mundo queria estagiário, era um período onde você não conseguia um emprego, você conseguia um estágio. E eu não podia ser estagiário, porque eu precisava pagar a conta. Lógico, você já tinha aquela obrigação, exatamente. Então, e nessa história eu falei, quer saber, eu tinha já um convite, vou para a Itália. Então, um amigo tinha visitado, eu trabalhava para pagar a faculdade, eu trabalhava em empresa que vendia telefone, à noite trabalhava em pizzaria e na parte de entrega. E esse amigo, virou um amigo, um mentor, né, um pai para mim na Itália. Esse cara falou, cara, se você quiser ir para a Itália, você faz muito bem, eu tenho um restaurante lá, vai para a Itália. Vamos para lá. Agora, quer saber, eu peguei o avião, fui embora para a Itália. Tinha nada a perder, vamos tentar. Fiquei 2 anos, fiquei lá, voltei para o Brasil para fazer documentação. E aí apareceu emprego, apareceu tudo, aquilo que não tinha lá acabou aparecendo. Eu fiquei então no Brasil, mas eu já era então, desde esse período, 92, o amigo que cozinhava na casa dos amigos. Que fazia o macarrão diferente, porque fazia como eu tinha aprendido na Itália. Entendi. Então isso era uma paixão,
e sempre foi. Tá. Me lembrava tudo, a história da pizza, Aham. né, que eu comi em Nápoles, que eu me apaixonei. Certo. Né? Era um alimento que me lembrava bem, barato, era o que eu Aham. podia muitas vezes pagar e que me chamou muita atenção, que muitas vezes indo de casa para o trabalho de manhã e tudo, a coisa mais barata que tinha também Era era pizza. Né? Já às 10 da manhã, às 9 da Sim. manhã, e almoçava e tudo. E aí eu também aprendi, eu era um amigo então que cozinhava, que fazia isso. Aham. O tempo passou, em 2007 eu falei, eu quero viver disso. Vou me especializar nisso. E aí fui fazer mais cursos, fiquei 1 ano e meio. Nessa época eu tinha feito o primeiro curso que eu queria entender melhor daquilo que eu amava, que era pizza. Aham. E fui aprender, então, fazer o primeiro curso de pizza. Você E fez aí, a escola italiana. sim, porque eu tinha pizzaiolo. isso, só que daí o que eu fiz? Em 2007 não existia nada disso ainda no Brasil, mas existia a OTEC, uma universidade de Isso. hotelaria e E culinária. culinária. E aí fui lá fazer um curso, hoje é meu amigo, Aham. né, o Wilson Ferreira, que constrói fornos, que tudo, Tá. e ele dava aula na faculdade, ficamos amigos. Amigos. E eu aprendi, então, a fazer a pizza de um jeito diferente, daquele jeito também aprender custo, como é que era, e fui de novo fazendo pizza na casa de todo mundo até 2010. Certo. E aí, em 2010, 2009, Aham. apareceu a oportunidade de abrir uma pizzaria, fechou uma pizzaria no meu bairro. Eu falei, rapaz, quer saber, eu vou encarar eu isso. vou encarar, isso está fechado, eu vou lá descobrir. Fui e comecei a fazer pizza, né? E ali foi teu start. Não me assim, arrependo como até hoje, profissional. porque mudou A a tua minha vida. vida. Era uma história de... Eu já queria fazer uma pizza diferente, Tá. então eu tinha uma pizzaria onde eu morava, perto de Aham. onde eu morava, na Leopoldina, e o atrativo da pizzaria era que tudo que existia orgânico, Certo. a gente usava. Então, farinha orgânica, Tá. tomate orgânico. Nessa época eu tive contato com a Corim e descobri esse Certo. mundo do frango orgânico, que era diferente. E porque na época a gente fazia pizza que era legal e que é do brasileiro, né? Tá. Então, aí começamos essa história. Em 2011... o cara que me ensinou, né, o Alfonso Taralo, que me ensinou a cozinhar, que me deu esse convite, né, para ir para lá, para Itália. Ele falou, Jackson, larga essa vida aí, rapaz, esse negócio. Porque eu ainda trabalhava com propaganda, eu fazia... Vem para cá, vem para Ubatuba. Ele morava em Ubatuba na época, ele já tinha um restaurante lá. Ele falou, vem para cá, vamos fazer. Ele estava com um restaurante em Paraty. Certo. E pizzaria. Ele falou, eu peguei, não deu certo, vamos lá. Vamos eu preciso fazer essa casa virar alguma coisa. Desci, fiquei um verão em Paraty. Tá. Aí montamos uma pizzaria em Ubatuba. Certo. Né? Ele já tinha um restaurante que existe até hoje, o Spaghetto. Aí montamos a pizzaria do Spaghetto. E lá eu fiquei até 2013, quando um convite inesperado, um telefonema inesperado. Né? O Vitor Colonna, que era o proprietário da pizzaria do meu bairro, a pizzaria que eu tinha comido pizza pela primeira vez em São Paulo. Era uma referência de pizza para você. Era minha referência, né? Ele já tinha uma ousadia lá atrás, era uma pizzaria que já tinha 30 anos e ele já fazia uma pizza dele sem aquela pizza que a gente acha... Eu brinco hoje que no Brasil a gente acha que pizza é um produto que tem massa, molho, mussarela e orégano. Pelo menos isso. Se não tiver isso, não é pizza. Não é pizza. Então, e ele fazia já uma pizza sem isso, sem a mussarela como base, como tudo que era um atrativo para mim. E então ele falou, Jackson, eu quero vender a pizzaria e eu quero aposentar. Eu falei, Vitor, eu não sei nem se eu tenho dinheiro para isso, e que eu tenho certeza que eu não tenho, mas eu vou para aí. Mas eu estou indo. Aí olhamos, conversamos, realmente, num primeiro momento não era possível. Eu fui com 2 grandes amigos juntos comigo, eles foram, olharam, observaram aquilo tudo,
Não deu certo para mim, eu fui então para Recife montar uma pizzaria lá, fiz a minha primeira consultoria e fui montar uma pizzaria de um pessoal que eu conheci numa Fispal. Aham. Fiquei lá 3 meses, esses amigos me ligaram, falaram, Jackson, volta, nós vamos comprar a pizzaria e você vai então tocar. A gente então comprou a Vitúcio, a pizzaria onde eu consegui, então, muito das minhas amizades e tudo começou ali por uma coisa engraçada, era uma pizzaria de bairro, né, como muitas que tem hoje em São Paulo, que o bairro gosta, o bairro compra, e a gente, então, eu era um desses clientes, né? Nós compramos a Vitúcio e no final de 2013 começamos a tocar a pizzaria e fechamos para uma reforma. Em 2014 a gente voltou à pizzaria já do jeito que eu já fazia. Eu já fazia pizza de fermentação longa. É o que eu ia te perguntar, você já entra com essa... Já. Lá na praia a gente já fazia isso. Porque esse era o atrativo. O meu amigo, o Alfonso, que me ensinou a cozinhar, que me deu tudo assim do que eu sei da cozinha, ele já queria fazer uma pizzaria de fermentação longa. Ele tinha um restaurante diferenciado. Já era isso, como fazia em Nápoles. Né? Num período muito, assim, a farinha italiana estava chegando no Brasil. Ela chegou em 2009. Foi mais ou menos isso. 2009. Foi o início da fermentação. Foi isso. Eu estava lá com ela, eu já tinha conhecido, né? E era um período que ninguém ensinava nada. Né? O que eu faço hoje tem a ver também com esse período onde as pessoas não ensinavam. Era difícil, aliás, ensinava errado. Não, e eu vejo que hoje, né, chefe, a gente tem um acesso, até pelo brilhante trabalho de vocês, chefes, de passar essa cultura, de ensinar essa cultura. Passar informação. E desse alimento mais saudável. Né? Sim, que é o Patrick Catapano, ele sempre fala sobre isso, a pizza como alimento. Ele lançou essa história, quando ele começou a fazer os cursos, isso era muito, muito diferente, e é isso, assim, o primeiro grande paradigma que tem que ser quebrado é olhar para a pizza não como um jantar de família, sim como um prato de comida. Sendo isso, eu posso almoçar pizza. Então, se ele é meu prato de comida, eu posso jantar, mas eu posso almoçar. Pode ser meu almoço de domingo, aliás, pode ser. Então, isso é incrível. Quando a gente consegue mostrar isso para o cliente, muda a pizzaria. A pizzaria passa a ter a possibilidade de abrir no almoço. A pizzaria passa a oferecer muito mais do que só aquela pizza com mais ingrediente ou não. A gente oferece um alimento. Um prato de comida incrível, né? Saboroso, leve, saudável e tudo. Então, voltei para São Paulo, pegamos essa pizzaria em 2013, em 2014 a gente mudou, reformulamos. E ali começou toda uma nova história. Primeira coisa que aconteceu, perdemos todos os clientes do bairro. Os caras mudaram a pizza? O que é isso? Não vou comprar. São loucos, né? Falei, putz, fiz tudo errado. Bom, aí começamos o processo e quando aconteceu assim no meio de 2014, a gente recebeu a primeira visita. Era uma visita que tinha a ver até com lembrança gastronômica, 2 jornalistas da Band News fazendo uma matéria, era o Eduardo Barão e o rapaz, Marcelo Duarte, né? Marcelo Duarte, e eles foram na Vitúcio porque eles estavam falando disso, era a primeira pizzaria que o Eduardo Barão tinha comido pizza na vida dele, para o Marcelo também tinha a ver, que também era do bairro, e foram lá, gostaram, e a primeira vez que a Vitúcio então foi falada foi no rádio, num programa que eu acho que era São Paulo que não acaba nunca, ou São Paulo que não acaba mais. Bom, mas era um programa legal, que falava da cidade, falava dos amores dessa cidade, das curiosidades dessa cidade nossa e da comida da cidade. O que ela tinha a oferecer ali na gastronomia. Também. E eles contaram essa história da pizzaria, que era a lembrança do Eduardo Barão. O Marcelo
comeu, a gente fazia lá uma pizza enrolada, né, Sim. chamada de rotolina, legal. e isso em 2014 que a gente já Nossa, fazia. era E bem... eles brincaram, eles compararam ela ao pão de calabresa, né? o que tortano, né? que a família Taralo trouxe na Esperança, Aham. né? Tudo que a Brás conseguiu então levar às alturas, todo mundo Todo comendo, mundo. né? E mais gente, hoje muita gente também faz, mas é a primeira vez que eu comi no Brasil Foi lá. na Esperança, depois com a Brás. Tenho o prazer de ser amigo de uma pessoa que fez parte dessa história da Brás, né? Aham. O Ricardo, que foi chefe, ele começou como ajudante lá. Fui chefe da Brás. Brás, né? Da pizzaria por muitos anos, trabalhou 14 anos na Brás. Então, construiu essa história dessa pizzaria incrível. Realmente é um marco, né? Então, foi muito legal. A Vitúrcio me deu muito mais. Então, a gente, de repente, de uma pizzaria de bairro, a gente começou. Aí, logo depois dessa primeira matéria, a gente foi visitado pela Veja, né, por comentários no mundo publicitário. Tá. Meu sócio era Publicitários 2. Uhum. E aí, por coincidência, um deles trabalhava numa grande agência, comentava da pizza lá. E dentro dessa agência, alguém era muito amigo do Arnaldo Lorenzato, falava, cara, me falam sempre de uma pizzaria, vamos lá um dia ver? Uhum. E aconteceu também, assim, as coisas foram acontecendo e a gente saiu e numa cidade com 10 mil pizzarias, é o que deve ter hoje, mais ou menos, 10, 12 mil. Na época a gente falava de 8 mil pizzarias, 7 mil pizzarias. De repente uma pizzaria de bairro, a Vitúrcio, ela começa a se despontar dentro do mundo. Começou dentro desse veículo, a Veja, aparecer em outros veículos, e a gente passa então a figurar ou a caminhar junto com pizzarias que eram o meu sonho, né? Eram as pizzarias que eu ia comer e tudo, e isso me deu, então a Vitúrcio me deu essa possibilidade de conhecer o Tito Taralo e a história dele de verdade, de conhecer o Eric Momo da 1900, de conhecer espetáculo de pessoa. Todo mundo, né? E participar disso, que essas pessoas vieram, né? Na Vitúrcio, muita gente veio. Não, então, sabe o que eu vejo, Jackson, hoje? Que a gente até falou desse brilhante trabalho de vocês divulgarem essa cultura e tudo mais, e eu vejo, assim, é meio unânime os chefes, todo mundo trabalhando para um único objetivo, é sempre trazer aquela melhoria. Eu falo, o mundo, a cozinha, ela é muito aberta, né? Ela é muito dinâmica, né? Então, você consegue variar ali de N formas. Hoje você tem uma pizza vegana, você tem uma pizza romana, você tem vários estilos. A gente está começando a ter realmente isso, bastante gente. E eu vejo hoje no Brasil a gente abraçando isso, né? Isso, e o povo muito legal. Gostando disso. Experimentar dessa variedade. Novas, né? Experimentar, até pulando um pouco, quando a gente fala disso que você acabou de falar, principalmente tudo que aconteceu em pandemia e muitos trabalhos, mas eu já vinha fazendo os trabalhos desde 2017, quando eu comecei a me dedicar à consultoria. Né? Certo. Eu fui vendo muita coisa acontecer e vendo o seguinte, eu fiz muitas pizzarias no Nordeste, então as pessoas começaram não só a querer vir para São Paulo comer uma coisa, elas queriam lá. Exato. E aí começou a aparecer o empresário de todas essas cidades. Então, hoje eu fiz trabalhos em São Luís, em Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife. Então, tudo isso é muito legal. Passar por todas essas cidades. É gratificante, né? E ver as coisas, essas mudanças que aconteceram. Sim. Essa mudança foi legal. E ver as mudanças que aconteceram aqui também e participar disso. Assim, eu sou muito feliz, assim, sou muito grato, né?
a Deus, né, em primeiro lugar, mas Com assim, certeza. a esse mundo, eu falo nos meus cursos, eu falo sempre que eu posso que a pizza salvou a minha vida. Ela mudou a sua vida, né? Mudou e ela salvou, de verdade, porque De assim, verdade. publicitário, a gente vivia uma vida louca no sentido de Imagino. não ter horários, Ter nada. de estresse total, porque tudo o glamour é muito fácil de se ver, mas a correria, o trabalho na madruga, É difícil. Então eu já deveria ter empacotado faz tempo, né? E aí com a pizza a pizza mudou minha vida no sentido de eu descobri essa grande felicidade de cozinhar para as pessoas. De todos os dias ter que me reinventar, Sim. ter que conseguir criar um ritmo de vida dentro dessa loucura da nossa vida, da minha, da tua, de todo mundo. Exatamente. De traçar esquecer os problemas na hora de cozinhar. Eu sempre falo isso. Uma terapia, não é? Que todo mundo tem problema. Todo mundo. Eu falo que tem cada problema e tudo, sabe? Mas tem uma coisa que todos os problemas têm em comum. Eles não sabem cozinhar. Então era um exercício, uma brincadeira de ir para a cozinha e falar, problema... Fica aí. Agora é outra coisa. Eu vou lá fazer pizza para as pessoas. O tempo foi passando e isso foi muito legal. Assim. Descobri o quanto era gratificante, o quanto que a gente cresce fazendo isso. E quando eu descobri que isso tudo, que você falou no começo, a gente se permitir aprender. Sim. Se a gente se permitir realmente abrir a mente para a gente poder aprender mais. E o alimento, né? Jackson, eu acho que a melhor tradução do alimento é o seguinte, a união. É isso. Ele serve para isso, né? Tudo. E quando a gente está fabricando um alimento, certo? Eu acho que a gente se reveste de todo esse sentimento e traduz no alimento. E fazer pizza é tão legal, porque é um alimento popular, é um alimento simples. A gente faz ele com as mãos o tempo inteiro. Tá? Porque é isso, abrir a massa, montar a pizza. Então, ele é tão... E eu falo sem nenhuma sombra de dúvida que a pizza não é que ela só mudou, ela salvou a minha vida e cada dia ela me surpreende mais. Assim. Hoje, as amizades que a gente tem, está aqui. Sim. Né? A pizza nos colocou, coisa mais maluca, a gente falava por telefone. Exato. Né? E porque algum amigo veio em comum, comentou, nos permitiu fazer uma coisa mais maluca ainda. Nós dois, sem nos conhecermos pessoalmente, por causa de amigos em comum e da confiança que a pizza, que esse mundo nos deu. Porque você confiava não só no que as pessoas falavam, em ver, ó, que legal o trabalho. A gente fez a história onde... Você lembra que quando a primeira vez eu falei, cara, eu preciso de uma ajuda, de um forno para poder... Porque tem um evento, e é um evento de um amigo, e ele realmente vai dar tudo errado. Não, a gente deu tudo certo. Deu tudo certo. E é uma coisa engraçada, Jackson, porque assim, ó, eu passo por muitos momentos assim, que a gente tem uma empatia, assim, ó. É muito legal. A gente conversa com... Mas assim, ó, é tão verdadeiro a coisa, entendeu? E a gente está trilhando aquele mesmo caminho, aquele mesmo objetivo, que a coisa flui de uma tal maneira, entendeu? Eu me lembro o dia que... legal. Esse dia do forno foi o mais engraçado, porque eu estava aqui, de repente, César falou assim, ó, Marcos, alguém está perguntando aqui, ó, no WhatsApp, se a gente tem um forno... Porque o Jackson falou, não, já vamos ligar para o Jackson, já pega o telefone, a gente já liga para ele. A coisa... É isso. A coisa flui. Muito legal. Entendeu? Então, eu acho... Você citou agora há pouco o Patrick Catapano. Isso. Não conheço, mas eu sou um fãzão dele. Adoro assistir os vídeos dele. Tudo. A forma... Então, eu acho legal isso, essa união dentro dentro desse mundo da pizza, eu acho
Fantástica. Tem que ser construído, Fantástica. é mais. Eu ainda dou exemplo, eu estava falando outro dia com o Eric, com o Carlos Opetti, a gente conversando, e a gente falando o seguinte, porque eu falava, ó, e nós ainda temos que evoluir, hein? Porque nós da pizza estamos muito atrás do pessoal do mundo do hambúrguer, né? Porque hoje eu tenho muitos amigos, o pessoal, o Fi Fernandes, que eu acabei conhecendo, porque eu tive a oportunidade de participar no início da Forno, fazendo o preparo da pizza junto com eles. Isso nos transformou em amigos, né? A gente foi construindo isso. Eles têm um grupo de pizzas de hamburgueros que rodam o Brasil ensinando as pessoas a fazerem hambúrguer, que é o pessoal do Burger Tour. Tá. Aí conheci um outro pessoal também tão incrível, que também luta todos os dias nos seus negócios e que também se juntaram, que é o pessoal do Burger Crew, para poder circular e distribuir. Assim, é um negócio, mas é muito mais que isso. É passar informação, é fazer o mundo melhorar, é isso que eu falo. É isso. Pô, que Jackson, legal. Se a gente vai ensinar o pessoal a fazer pizza, todo mundo vai aprender. Eu falo, melhor, sabe por quê? Porque melhor. Ninguém nunca mais vai querer comer pizza ruim. Exato. Se a gente botar isso no mundo, vai ser melhor para todos nós. E é para tudo, Jackson. Eu penso isso para tudo. Esse negócio, mas que fulano é concorrente. Não existe isso, gente. Não existe. Cada um vai desenvolver a sua forma, a sua pizza. A gente usando a mesma farinha ou não, a tua pizza é uma coisa, a minha vai ser outra. Sim, e tem assim, espaço para todo mundo. Tem. A gente tem que fazer. O negócio é a cultura, é não deixar aquilo parar no tempo. Não pode. A gente tem que evoluir, a gente tem que se permitir fazer, ajudar. É isso, nos permitiu estar aqui. A gente hoje foi dia de encerramento do curso. Estamos lá vestidos ainda do curso. E vir aqui foi incrível, porque é muito legal estar aqui, conversar para falar. Agora me conta uma coisa, uma curiosidade, que agora que você, assim, a pizza realmente mudou sua vida, ela te lançou no mundo, né? Foi um negócio. Porque você foi representar o Brasil, você ganhou o campeonato em Portugal. Foi muito legal. Certo. E fala pra gente dessa vivência lá. Então, a pizza, essa história é demais, né? De pizza e tudo. E ela começou, eu acho que ainda mais, assim, eu tive uma oportunidade em 2016, eu recebi telefonema, Jackson, vão te ligar da Itália. Certo. Porque na época eu já trabalhava também com farinha italiana e tudo. E eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, é porque está acontecendo um movimento aí, vai ter um reality show de pizza. Poxa. Falei, no Brasil? Eu falei, não, cara, o reality show não é no Brasil, só que vai envolver gente do Brasil e do mundo todo. Tá. Pô, tá bom, resultado. Era um reality show, sim. Certo. Foi o único reality show do mundo de pizza. Foi feito pelo Canale 13, a maior rede de televisão do Chile. Do Chile. A história era um programa que chamava Simplesmente Pizza. Tá. Simplesmente pizza. E a ideia do programa era o Chile estava começando a viver esse mundo da pizza napolitana. Tá. Né? E aí, então, eles resolveram fazer esse programa. Esse reality. Para que todo o Chile conhecesse mais de pizza. Eles estavam vivendo o início do Master Show, do Masterchef. Nós já tínhamos, mas 2016 para eles, acho que foi o primeiro Masterchef lá e tudo. E eles, então, rodaram. O programa foi para Nápoles, foi para Barcelona, foi para Nova York, foi para São Paulo, veio para São Paulo e foi para Buenos Aires e dentro do Chile também foi em várias pizzarias. E então, conversei com todo mundo, era todo mundo ainda assim. Não, Jackson, você vai, não sei o quê, conversamos aí. Eles tinham que falar com umas 5, 6 pizzarias em São Paulo. Aí pré-selecionaram no fim de várias 5. Dessas 5, o programa conseguiu conversar. Bom, selecionaram 3. E esses 3, então, participaram do programa, do episódio São Paulo. Dessas 3 de São Paulo, apenas uma ia para o Chile. Uma classificatória. No caso, fui eu. E foi muito, muito ali abriu o mundo, né? Tá. Eu ainda estava descobrindo essa coisa de uma pizzaria
como que era estar uma pizzaria pequena de um bairro, que eu morava no bairro, né? Sim. E recebendo gente de São Paulo, de toda São Paulo, toda São gente Paulo. que vinha até de fora, porque gente que confiava na informação de uma revista, né? Da Veja, do Lorenzato e tudo mais. Então era muito legal, eles confiavam na informação do Marcelo Duarte, confiavam na informação de gente do Paladar, né? Então tudo isso era um mundo legal e novo. E então fui para lá, participei desse programa e pela primeira vez, levando essa responsabilidade de ser o representante do Brasil, né? Que era muito, né? Você fala, cara, o que é isso? Com tanta gente boa, o que eu estou aqui, né? E aí fiz grandes amizades, amigos até hoje. Sim. E fiquei em terceiro lugar. Tá. Aí o Brasil ficou em terceiro lugar. Nesse aí voltei e tudo. Aí a vida foi passando, as coisas foram acontecendo, e também dessa forma eu acabei sendo convidado. Em 2017, eu acabei saindo da sociedade, eu recebia já muitos convites também para montar a pizzaria, para tudo. E era isso, era um momento diferente naquela hora. Eu, meus amigos, como administrar um negócio, né? Sim. A gente precisava aprender mais e talvez separados. Entendi. Saí no final de 2017, mas logo em 2018 veio um convite para ir para Portugal participar da primeira edição do World Stars Pizza, né? Certo. E aí era uma brincadeira que é o seguinte, esse campeonato. O Antônio Mezzero, que é um pizzaiolo napolitano, tem a pizzaria em Portugal, mora lá, e ele quis, então, fazer uma história. Ele se apaixonou, ele é completamente apaixonado por Porto, né? A região de Porto, ali, Guimarães, que deram origem a Portugal, né? A cidade que dá o nome a um vinho, né? Um vinho do Porto, na cidade do Bacalhau, né? Vinho do Porto. E aí ele então falou, cara, eu vou criar um encontro onde eu vou juntar 3 patrimônios da humanidade, porque em dezembro de 2000, eu acho que é isso, novembro, dezembro de 2017, o pizzaiolo, né? A profissão pizzaiolo passou a ser reconhecida por causa da luta dos napolitanos, e nós temos que dar o crédito a eles. Total. Por causa da luta deles, nós, pizzaiolos, todos passamos a ser patrimônio imaterial da humanidade. Da Unesco, né? Com uma profissão. E aí, em 2018, ele falou, vou ter uma ideia, eu vou juntar 3 patrimônios da humanidade. Pizzaiolo. Centro Histórico de Nápoles, de Porto. De Porto. O vinho do Porto e do Douro, que também era um patrimônio, e o pizzaiolo. E nós vamos fazer, então, um encontro com gente do mundo todo. Na primeira edição, eram 10 países. Eu foi um aprendizado. Foi um aprendizado, inclusive, de cuidados, né? Porque eu tinha uma pizza muito interessante. Certo. Só que eu estava ainda aprendendo o cuidado de qual o momento de abrir o vinho Douro. Eu abri ele no momento errado. E aí, com isso eu fui desclassificado. Eu estava... E aí eu fiquei, né, a gente descobre, super bem pontuado. No teu produto, como produto, sua pizza. Mas o campeonato tinha uma das regras. E a regra era a harmonização. E aí, então, eu fui desclassificado. Voltei para o Brasil. Doeu no coração, né? E aí você fala, cara, como eu errei e tudo. Puxa, bom, veio a pandemia, veio tudo, porque deveria acontecer depois de 2020. Mas não aí aconteceu em 2022. A gente então fez a segunda edição. Eu fui novamente convidado para representar o Brasil, que é uma grande responsabilidade. Eu acho que o que mais me marcava no meu vacilo era, caramba, não fui só eu que perdi, o Brasil perdeu. Todos os meus amigos, todos os pizzaiolos do Brasil. Eu falei, caramba, rapaz, que loucura, mas tudo bem. Aí aconteceu de novo. Cuidado, atenção, aprendizado. Eu levei termômetro, levei tudo. Eu pedi, na época, eu tinha acho que umas 4 ou 5 garrafas de vinho do Porto e do vinho Douro
porque eu não sabia o momento exato da apresentação, então manter a temperatura. Ao invés de ficar revoltado, eu aprendi que ele tinha razão, que a harmonização é diferente de pizza gostosa. Entendi. Ou de vinho bom. Entendi. Era a harmonização. Esses dois caras tinham que conversar perfeitamente. Perfeitamente. E aí fomos de novo, levei ingredientes brasileiros, foi um grande desafio. Você fez uma pizza com cobertura só esse é o desafio do campeonato. Cada pizzaiolo tem que levar ingredientes do seu país. Puxa, que legal. E quando eu falo de ingredientes do seu país, é de uma trufa americana, Sim. Uma carne de rena, um creme de peixe marinado para fazer uma base de uma pizza. Que legal. Uma carne com chimichurri do argentino, uma maçã especial e uma carne diferente de canguru da Austrália. Caramba. Então, tanta coisa, são 14 países, cada um levou o seu, pizzaiolos reconhecidos, né? Gente que já tinha ganhado outros campeonatos. Né? O italiano, 4 vezes campeão mundial. Né? Lá, então, junto com você lá do seu lado. Lá, então, né? E cada um tinha que levar ingredientes do seu país. Então, levei. Foi desde o aeroporto, quando quase, né, a gente brinca, todo quase cuidado. Fomos presos, porque você só não pode levar carne e queijo para fora do seu país, e era tudo que eu estava levando. Era tudo que você estava levando. Então, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. O encontro foi incrível, quando eu digo encontro, porque você conhece gente do mundo inteiro, culturas diferentes. E o que você apresentou de cobertura nessa pizza? Aí eu levei, então, essa pizza, nós levamos uma pizza que tinha queijo Minas como base. Queijo Minas. Aí sobre ele existia um queijo que chama queijo Mogiana. O que é isso? É um queijo que tem urucum na receita, então ele fica laranja. Certo. Vamos lá. E aí... Já dá uma apresentação toda diferente, né? Diferente. Ele tinha sobre esses 2 queijos uma linguiça, uma linguiça curada apimentada, do jeito que a gente faz aqui. Sobre ele a gente tinha, então, aí mais um queijo, que é o queijo Tulha. É um parmesão, um queijo que tem uma cura de 1 ano. Ganhou há poucos meses atrás ouro no campeonato mundial de queijos. Aí levei, então... Essa pizza era para harmonizar com vinho Douro, vinho do Porto. E aí eu levei, então, jabuticaba em compota. Puxa ela vida. Parece uma azeitona. E ela dá, então, essa remetia àquela cor. A azeitona. Eu tinha também, para dar uma cor verde, eu preparei um pesto de coentro, caju e um azeite brasileiro. Eu tinha um tomatinho que eu levei, um tomate que é cultivado em Poços de Caldas. Ele é cultivado por um casal de holandeses, né? E ele usa uma técnica de gotejamento. Ele aproveita o solo vulcânico, Poços de Caldas é um solo vulcânico. E ele utiliza, então, apenas 70 litros de água do momento que o tomate brota até a hora que ele fica maduro e é colhido. Isso é incrível, porque, no geral, nas culturas brasileiras, a gente trabalha com 700 litros d'água. Isso, então, dá para o tomate um sabor muito, muito particular, muito adocicado. Eu levei esse tomatinho e levei para finalizar, que eu finalizava na frente dos jurados, a semente, né, uma castanha nossa amazônica, chama cumaru. É uma baunilha brasileira, que hoje fora do Brasil está sendo vendido, descoberta pela indústria do cosmético, achou o lugar dela na indústria gastronômica. Isso, e aí, então levava, porque é uma baunilha e eu ralava ela na hora para trazer aroma, né, diante dessa pizza, com esses pingos de
de calda da jabuticaba e tudo, visando tudo isso. Então, levei essa, que acabou não só sendo classificada para a final, mas ganhando o campeonato. Levei uma outra também que foi até a final, que era uma pizza com queijo da Mantiqueira como base. Ele se misturava também com queijo aí Minas, mas não o padrão, o Minas mais forte, tudo. Com ele eu levei pimenta rosa. Nossa. É uma pimenta brasileira que a gente morde e sente aquele aroma. Eu ainda brinquei com um pouco da pimenta rosa ia para o forno e um pouco não ia, para que você tivesse a brincadeira do opa, o que é isso, o que é aquilo. E aí eu tinha abaixo disso e tudo, linguiça Blumenau. Ela foi criada, né, por alemães, tentando fazer uma linguiça deles, virou um produto nosso. E aí levei essa linguiça Blumenau e finalizava com, em cima da linguiça, uma geleia de goiabada cascão. Para dar uma quebra, porque lá daí eu tinha um vinho muito forte, que é o Douro. Então, as duas foram para a final. E aí Qual ganhou? A de queijo Minas e jabuticaba e tudo. Foi muito interessante. Foi porque assim, o objetivo era esse, mas ter essa consciência de que não é que é uma regra, ó, você tem que fazer uma pizza desse jeito, redondinha e assim. Nós tínhamos que criar uma pizza. Então dependia de uma série de fatores. E ela tinha que harmonizar com o vinho. Com o vinho. E lá estava o maior especialista do mundo de vinho, que é de Porto. Né? Quase nada, né, Jackson? Que foi o cara que da outra vez falou: olha, desculpem, a pizza tá boa, mas ela não vai para a final, não, porque eu vou tirar ela daqui agora. Porque você perdeu o time aqui. Perdeu o time da coisa, o vinho não está harmonizando. Então, para ver o que é o aprendizado, é isso. O campeonato, eu sempre falo para jovens que vêm falar comigo, ou quando eu estou em alguma mesa de jurado e tudo, eu sempre falo para as pessoas: divirtam-se. O campeonato é para isso. Ele já está feito, você tem que ter pensado, você sabe a técnica, divirta-se. Exatamente. Então, deu tudo certo, foi sim uma grande diversão. Eu imagino esses jurados, né? Sim, grande encontro. Porque ali eles tiveram acesso a algo que eles não têm acesso, com certeza. Entendeu? Então, era isso. Eu lembro do jurado, um deles, o italiano, e também um português, porque tinha os jurados portugueses, italianos, e ele ficou muito assim, ele falou: nossa, eu conheço. Então, era muito legal que ele tinha tido contato, mas nunca tinha visto numa pizza. Né? Com o Maru e tudo. Então, foi muito, muito... E uma possibilidade de conhecer gente, mas de aprender muito. Eu imagino. De aprender. Eu imagino, porque ali você está com o mundo todo ali. Sim. São técnicas ali, todas juntas, e o aprendizado. É muita bagagem ali, né? Muito. Eu imagino. Muito. A pressão deve ser grande. Tem, né? Na hora. Tudo, eu imagino que seja. Mas é o que você falou. É a hora de você se divertir. Pura diversão. Faz o que você faz e apresenta. E o grande negócio é isso, assim. Porque eu acho que tinha a ver até com conseguir segurar um pouco o nervosismo para conseguir apresentar a pizza para os jurados de forma que eles também sentissem um pouco daquele sabor, né? Da cor, contar isso. Até o detalhe de um pesto de coentro, que o norte de Portugal ama. Então, para eles foi muito interessante os portugueses verem coentro, que a gente usa no nosso Nordeste muito né? Forte, e a brincadeira do cheiro, desse aroma e tudo, porque eles estavam bebendo vinho junto. Né? E não era só minha pizza que estava lá. Então, foi muito legal. É instigante participar de campeonatos. Eu acho que as pessoas têm que ir para participar, principalmente para conhecer, para poder entender mais, para se darem a possibilidade de, olha, onde eu posso ter errado. Era isso. Eu errei da outra vez. E isso que é legal. E eu não queria, por exemplo, esse erro eu não cometi. Eu posso ter cometido até outros.
Esse eu nunca aprendi. mais. Eu aprendi, eu falo para as pessoas. Então, Mas é isso que é legal. Vida é isso. É você reconhecer, porque é aí isso. você corrige o problema. Faz. E eu hoje, quando eu dou curso, eu sempre agradeço. Eu falo, olha, eu vou agradecer vocês, todo mundo me olha. Eu falo, por quê? Para dar o curso, eu precisei ler de novo, aprender uma história nova. Exatamente. Fazer, melhorar a receita, buscar a receita, não para impressionar vocês, mas para ensinar vocês. Eu quero que vocês impressionem outras pessoas, mas eu tive que aprender. Então, eu vou sair melhor ao final de cada curso, eu já aproveito e agradeço todo mundo, todos. porque é isso. E, se tem algo que me deixa feliz estou aqui na tua frente por causa da pizza. Por causa da pizza. Então, chefe, o que você vê a pizza hoje para um futuro? Primeira coisa importante, aquilo que a gente faz, né? A gente está falando disso, essa coisa da fermentação longa, essa coisa, é um caminho sem volta e é um universo que ainda está se abrindo. Sim. Tem muita gente hoje falando, querendo, mas ele é um universo, assim... Muito novo, né? Talvez 2%, talvez 2% das pizzarias brasileiras. Existem hoje várias estatísticas ou não. Uma delas que eu acredito e tudo vem da Abrazel, vem tudo, e nós estamos falando de umas 110 mil pizzarias no Brasil. Tem gente que fala bem mais. Receita Federal, eu acho que é isso, 110 mil como pizzarias. E aí nós estamos falando de um universo... olha, se chegar de verdade a 2%, nós estamos falando de 2.000 pizzarias que trabalhem com fermentação longa produto. Ou seja, ainda acho que até tem menos, mas vamos lá. É um universo completamente novo. Muito. Na minha luta, na minha humilde luta, eu ainda acho que eu luto para que a pizza, sabe aquela pizza que eu falei no começo, lá de Nápoles? Sim. Que eu não tinha dinheiro, que eu era o cara que estava quarto-anista de faculdade, fazendo lá estágio, trabalhando em restaurante em Nápoles, era o alimento barato para mim. Sim. Na época custava 5.000 liras. Né? E hoje nós temos a Michele, a mesma pizzaria que eu comia lá 90, né? Nós estamos falando aí de 30 e poucos anos atrás, 32, 30. Ela hoje vende somente marguerita e marinara ainda, a R$ 4,50 a marinara e a R$ 5 a marguerita. Então, eu luto para que a gente ainda tenha, todo mundo precisa ganhar dinheiro, é uma empresa, é tudo, mas eu ainda luto para que a pizza se popularize, para que essa pizza que eu faço e que mudou a minha vida possa ser vendida num preço justo. Preço justo para mim é o seguinte, você cliente sai feliz, eu empresário ganho dinheiro. Exato. Porque meus funcionários, todo mundo vive, e preço justo a ponto da gente conseguir ampliar. Se a gente sair do 2% de pizzarias e irmos para 5%, já me deu trabalho para mais... Mas eu acho que nós estamos num caminho muito legal. Muito legal. Muito legal, porque eu vejo o público interessado, certo? Às vezes, Jackson, acontece com a gente perguntas no Instagram, que legal, vi aqui, onde eu posso encontrar uma pizza assim? É isso. Você pode me indicar? Indicar, eu acho que é isso. E eu acho isso legal. Então, eu vejo o brasileiro hoje se interessando pela pizza, querendo experimentar, porque ele vê que é um produto diferenciado. É diferente. E hoje ele está saboreando a massa. E aquilo que a gente falou, nós temos o Brasil inteiro hoje querendo. Eu tenho pizzaria em Palmas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Então, todo mundo querendo comer. Eu tenho amigo que acabou de voltar do Acre. Ou seja, é um universo realmente a ser explorado e melhorou também. E aí, se você me permite, empresas
como vocês, a ousadia, porque quando eu falo de ousadia, não é simplesmente, vamos lá, vamos brincar de fazer forno. Não. Envolve aprendizado, envolve tecnologia, Muita envolve coisa. dinheiro, envolve investimento, envolve querer testar e tudo, conseguir definir um preço para um produto. Exato. Né? A minha luta quando eu quero ensinar alguém como precificar uma pizza e de forma que ele ganhe dinheiro, mas que a gente possa manter o atrativo também de tudo. Então, hoje é bom. Eu curiosamente falo, na minha época, as pessoas não ensinavam, e muitas ensinavam ainda errado. Certo. Então, eu luto para que isso mude para sempre, todos os dias, quando a gente faz curso e tudo. Hoje a gente tem um universo da internet que... Está ali, todo mundo... Está escancarado ali, gente. Olha, vamos lá. Tudo. E isso melhora muito quando eu vejo que hoje já tem tecnologia variada, com seus diversos preços, para que as pessoas possam se permitir comer um produto diferente em casa. Exato. É isso. Então, eu vejo a pizza também com... Eu te fiz essa pergunta provocativa porque eu vejo ela como uma criança mesmo. Ela está crescendo no Brasil e ela está decolando. Ela vai mudar e ela vai sofrer mais coisas. Lógico, porque não é algo restrito a... É isso. Não, você pode criar... É o que a gente estava falando, uma base... não precisa ser só o molho. Sim. Você pode entrar com outra forma. Uma série de coisas. Curiosidade desse mundo da pizza, para você entender. Enquanto a gente está lutando para ensinar essa pizza de fermentação longa, a napolitana ou a tipo napolitana, para nós, napolitana, exatamente, brasileiros, a pizza paulistana, ela não está atrás, não. Ela é um estilo, sim, é um estilo que vale a pena. E eu, esse ano, vou fazer uma pizzaria paulistana no Havaí. Olha que legal. O Brasil vai fazer uma pizza. Quando eu falo de pizza paulistana, ela é não só conceitual, a nossa pizza de 35 centímetros para dividir. Os nossos sabores, o palmito brasileiro, até esse jeito nosso de comer, a nossa frango com catupiry. Isso, a famosa frango com catupiry. A nossa calabresa, do jeito que a gente come, que é diferente do que a gente imagina. Uma linguiça diferente. Você está levando isso para o Havaí? Tudo para o Havaí. Uma carne de sol. Carne de sol. Entendeu? Então, nós vamos fazer tudo isso lá. Terão sabores de lá também? Sim, mas nós vamos dar esses sabores, né? O nosso famoso requeijão, o nosso queijo derretido, o nosso catupiry, que vai estar lá. E está lá, entendeu? Que legal, então, nós vamos levar. Então, vai ser muito legal. Então, o universo, você lembra dessa criancinha? Ela ainda tem um mundo maior para poder a gente descobrir. E é isso, assim. Eu fico feliz porque eu vejo, eu acompanho o trabalho de todos os chefes e eu vejo essa voracidade, essa vontade de passar isso, de prolongar isso. E eu acho muito legal isso. Interessante, é legal, é um mundo que tem que fazer. E se existisse hoje um conselho que eu daria para quem está querendo começar ou para quem está lá, aprenda, acredite. E eu sempre falei hoje ainda, você aprendeu aqui, ensine, não tenha medo de ensinar. Pode ser que alguém que você fale, ou muitos, nem aprendam, nem queiram, mas cada vez que você repetir, você vai melhorar, você vai dar um upgrade, vai dar uma atualizada, vai abrir nas suas informações. Então, outras ideias. É transmitir informação, por isso que eu também agradeço essa oportunidade que você me dá aqui de poder contar um pouco dessa história, né? Falar para as pessoas assim que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, nos vendo, que contem também comigo. Com certeza. Tá? Conte comigo no sentido de conversar, de fazer. As portas sempre estarão abertas. Muito obrigado. Foi uma delícia bater esse papo contigo. Muito obrigado. Certo? De verdade. Pessoal, obrigado mesmo. Então,
Agora, de praxe, vai ter pizza. Tá aqui. Nosso querido chefe Jackson Muito obrigado. Chove, Então, que compartilhou toda essa bagagem dele. Eu gostaria de ficar aqui com você, ó, o resto da noite. Vamos brincar mais, vamos fazer. Mas nós vamos comer uma pizza agora. Vamos fazer pizza que é melhor, tá aqui, ó, demais. Vai ter pizza. Vamos fazer pizza então. Então vamos embora, chefe. Obrigado pelo convite, obrigado. Também, obrigado, Contem meu comigo e vamos pra frente. Vamos fazer Até pizza. breve, pessoal. Até breve.